Bem-vindo. Tudo bem, Jodar. Fica muito difícil, né? Encontrei, inclusive, torcedores no último jogo do Corinthians que eu fui trabalhar e eles falaram isso. O que a gente vai fazer para conseguir comprar ingressos? O Bruno Cassucci, repórter do GE, setorista do Corinthians, subiu uma matéria com uma pesquisa bem grande, ouvindo cambistas, ouvindo também um ex-diretor da área de tecnologia do Corinthians, que fala que ingressos que são destinados ao marketing e a conselheiros do Corinthians acabam indo para a mão de cambistas. Como é que funciona? O Corinthians tem uma cota de ingressos que são justamente para conselheiros, para convidados e esses ingressos muitas vezes vão parar na mão dos cambistas. Como você disse, daqui a 8 dias tem a final do Campeonato Paulista e já tem print de conversas em WhatsApp querendo reservar ingressos por valor de R$600. E isso não pode acontecer. O Corinthians subiu uma nota falando que, inclusive, tem um combate contra o cambismo, está estudando implementações e a gente sabe que até junho desse ano, por lei, todo o estádio com mais de 20 mil torcedores, com capacidade maior de 20 mil torcedores, tem que ter reconhecimento facial. Isso vai ajudar muito a combater o cambismo. Jodar? Ih, gente, século XXI e esse papo de cambismo, hein? Mas aí, Denise, então fala pra gente aí da folga dos jogadores do Corinthians, como eles passaram. Foi até estendida por causa da data FIFA. O pessoal curtiu bastante? Tá curtindo ainda, viu, Jodar? Porque eles vão se reapresentar só amanhã. Yuri Alberto, inclusive, que ontem completou 24 anos, foi pra praia e ainda ajudou a galera a vender picolé. Ele estava ali passeando na praia. Teve parabéns também pra ele, cantando o hino do Corinthians. Amanhã ele se junta a quem não tá na data FIFA, né? A todo o elenco, pra se reapresentar aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava. E aí sim começar a preparação pra grande final, Jodar. Obrigado, Denise. Eu estou assim, imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa! Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que primeira de pode? muitas. Primeira de muitas milhas. Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? eu Não, quero. só pra comparar, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, e que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que está muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não valorizando quero mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o mesmo pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que é a tendência e é muito provável que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... É um cara que tá fazendo é um gols, cara muito salvou do querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez Tem seja um o que detalhe, precisa pra gente, sair. tem um detalhe, se o Corinthians... Fala quem que falou. Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que o jogador, a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então, daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, cara que dificilmente se machuca pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então, se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação Não do Yuri, vingaram, vale né? quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esse ponto também. Pô, jogou com o ombro, vazou a muito imagem do dedicado. ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu né? venderia Tá louco. fácil. Eu participei disso. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente é uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. O ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo para ver como é que é. Ó. Na verdade, doutor, né? essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar. E ele é um herói aí, jogando com dor, e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelandes, como é que é o negócio? Aí é neurologia. É neurologia. Olha lá, a situação, o estado da elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático, porque eu não lembro
quando foi a última vez que a seleção... Nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final, talvez para uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores, desses ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário, e é um jogador que como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano pra cá, ele fez a diferença. E aí, Capela? Eu venderia tranquilamente. Por esse valor. Agora, já ou só no meio do ano? Não, se der pra segurar o jogador, maravilha. Segurar até o meio do ano, até porque a janela vai ser aberta no meio do ano. Mas são 186 milhões de reais. Tudo bem, 50-50. Corinthians quer com 90 e poucos milhões. Meu Deus do céu. O que o Corinthians não poderia fazer? Mas tem que ter peça de reposição. Ué, não tem o tal do Hector Hernandes? Não tem o Pedro Raul que foi emprestado? Não contratou um monte de centroavante aí também? Não é a convicção do Augusto Melo? Então traz esses caras aí que já foram contratados, ué. Meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians tem que ser criativo. O Pedro Raul tá brilhando no Ceará. O Fabinho Soldado não é um gênio? Ceará, de Goiás, é isso aí. O Fabinho Soldado não é o gênio que só aparece na boa? Agora tem que aparecer também quando o jogador numa peça de reposição se for embora. Mas eles têm que ser criativos. O Yuri Alberto, gente, um atleta de 24 anos, recém-completados, já tá ficando velho pra Europa, se você for analisar aqui o recorte que você gosta. O jogador geralmente vai com 17, 18, 19 anos pra lá. Com 24 você já começa a fechar. Scarpa foi com 27, 28. Raro acontecer. Então assim, ciente que o Corinthians... Gente, atenção, o Corinthians está passando por um momento muito delicado financeiramente falando. E não é ser anti falar isso, é a verdade, é a realidade dos fatos, entendeu? Se o Corinthians conseguir pegar uma grana, mais de 90 milhões de reais... Não vai salvar a vida do clube financeira, não vai resolver. Então não vende ninguém e fica aí com mais de 2 bi de dívida. Se ele ficar ganhar uma Libertadores, você vende por 90 milhões de reais e você consegue repor outras peças em outros times. 90 milhões, irmão. Tá bom, então é legal dever, viu? Segundo o Chico Garcia, é legal dever 2 bilhões de reais. Parabéns, Chico. Então, peraí, cara. O que você quer da vida? Você é um matemático achando que 90 mil vai salvar a lavoura. Tem que vender. Você tava criticando o Yuri Alberto ano passado, pedindo pra ele ir embora. Agora você quer que ele fique? Para com isso aí, porque ele estava jogando mal. Agora que ele está jogando bem, eu estou elogiando. Essa é minha função também. De falar da melhora dele, de falar do aspecto atleta dele. E agora o aspecto financeiro. O senhor fala essa besteira. Deve 2 Maria vai com as outras. Você quer resolver com o Yuri Alberto ficar 5 jogos sem marcar gol, vocês vão começar a arrebentar o cara aqui. Vou dizer mais uma coisa. O que fizeram com o Yuri não foi criticar o Yuri. Isso acontece toda hora no futebol. Foi massacrar e acabar com a carreira de um cara que agora está sendo avaliado em 180 milhões de reais. Então, um cara para chegar nesse nível, ele tem que ser, no mínimo, de nota 7 para cima. Libertadores, a tabela dele da Sul-Americana ficou assim, e aí acho que é outro esquema, né? Olho na tela aí, o Corinthians estreia no dia 2 de abril contra o Huracan, depois sai para encarar o América de Cali, depois encara o Racing do Uruguai em casa, depois em casa também o América de Cali, depois é Racing e Corinthians fora e Huracan e Corinthians fora. O Corinthians, mas o Corinthians vai decidir os 2 jogos em casa. O Corinthians, lembrando que ele veio do pote 4, né? Ele veio do pote 4, então ele tá nessa situação. O meu olhar, Casão, é que esse primeiro jogo, que é o Corinthians e o Huracan em casa, é aquele jogo que você precisa ganhar de qualquer jeito, porque se você conseguir essa vitória, você dá um bom passo. Lembrando que na Sul-Americana só um, né, classifica do grupo. Então, o Corinthians é um dos favoritos ao título, né? Os brasileiros, né? Principalmente Corinthians, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, né? Você tem o Independente também, que é um time perigoso. Você tem o América de Cali, que é um time perigoso. Enfim, a chave do Corinthians ela não é tão tranquila assim. E a tabela é bem complicada. Você terminar a primeira fase jogando duas vezes fora de casa, tendo que... Normalmente você não chega na penúltima partida já classificado. Você chega precisando de um resultado para classificar. Normalmente. E depois você vai para... O Corinthians tem que ir para a última mais tranquilo. Já classificado, porque a tabela é complicada. Não é a chave que é muito complicada, é a tabela do Corinthians que é complicada. Mas mesmo assim, eu acho o Corinthians favorito da chave e um dos favoritos ao título dessa Sul-Americana. Eu queria só falar uma coisa sobre a questão do Cerro Porteño e Palmeiras. Posso, Tironi? Claro. Então, a questão do racismo, né? Tanto na questão que aconteceu com o Luigi, com a fala absurda do presidente da Conmebol,
Eu acho assim, enquanto nós, brasileiros, continuar olhando um ato de racismo contra a pessoa, especificamente, o caso Luigi, foi com o Luigi? Não foi com o Luigi. Eles chamam de macaco o Luigi, mas eles estão chamando de macaco todos os brasileiros. Enquanto a nossa visão for, vamos defender o Luigi, vamos defender o Aranha, vamos defender o tal jogador, nós nunca vamos avançar a um combate sério, real e fortalecido contra o racismo que nós sofremos na América do Sul. Porque quando se ofende o Luigi, estão ofendendo com injúria racial os brasileiros, o povo brasileiro. Então, quando fica tentando defender o Luigi, é muito isolado, é muito pequeno. Apesar do crime racial ser enorme, a gente diminui a agressão defendendo um só. Nós temos que defender e lutar e fazer protesto e fazer manifestos e os clubes e os jogadores de futebol. Jogadores de futebol brasileiro que olham um outro jogador jovem brasileiro sendo atacado com injúria racial no Paraguai e nenhum movimento existe dos próprios jogadores brasileiros. Só sofre o racismo aquele que foi atacado. E os outros, não foi comigo. Dá um depoimento, dá um apoio. Gente, eu já falei isso diversas vezes. Nós estamos num momento do mundo que manifesto, protesto, faixa, isso aí não funciona mais. Isso aí já funcionou num determinado momento do Brasil. Hoje, isso aí não significa nada para racista, para homofóbico, para machista, para violência contra a mulher. Isso não significa mais nada. Os caras continuam fazendo na maior cara de pau, mesmo com faixa. Sabe? Então esquece, isso tem que ser movimento, tem que ter atitude coletiva. Atitude dos jogadores para defender eles próprios, não para defender o Luigi. Sabe? Então você fala, bom, eu apoio o Luigi. É como se você não estivesse sofrendo nada. Só o Luigi está sofrendo. Não é verdade. Não é verdade. O Luigi foi o representante dos jogadores brasileiros que foi atacado com injúria racial. E o representante do povo brasileiro que foi atacado com injúria racial. Não pode ser uma defesa isolada do cara, da pessoa que sofre, entendeu? Sim, eu entendo o que você está falando e é verdade, é um caso que o Luigi é o símbolo, mas não apenas ele, né, que tem sofrido injúrias raciais em campos, em todos os lugares da América do Sul. É um bom ponto. Os clubes também, né, Tironi? Os clubes ficaram devendo, assim, lógico, é o que o Casão falou, é o básico você soltar uma nota, não funciona mais, mas ontem, no caso do Tarzan e da Chita, 3, 4 clubes se manifestaram. Então, assim, legal fazer o trabalho de bastidor para mudar a data de jogo, mas isso não pode influenciar numa disputa importante, numa briga importante de você se posicionar e algo que vai além do futebol, né? Então, ontem eu achei a postura dos clubes muito pequena perto do caso, do jeito que deveriam ter se posicionado contra algo tão absurdo que foi o que o Alejandro Domingues disse ontem. A gente vai passar pelos outros grupos da Libertadores já. Fala, Casão. Tironi, só uma coisinha rápida em cima do que o Lavieri falou. Os representantes dos clubes tinham que ter levantado e ido embora. Isso seria um ato. Isso seria uma atitude. Levanta, responde a fala. Então é isso aí, galera. Pra você que é corintiano de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal do Corinthians aqui. Galera, timão aí, né? Botou os jogadores aí, deu férias pros jogadores, né? Quer dizer, não botou, deu férias para eles aí. Eles estão curtindo aí a mini pré-temporada deles aí, né? E já tem um jogo do Paulistão, a final, então é importante os jogadores relaxar, né? Yuri Alberto aí tava na praia lá ontem, vendeu até picolé dos rapazes lá que estavam vendendo lá. A garotada também se divertiu muito com ele. Mas o assunto aqui é sério, né? Falando do empresário dele, do André Cury, né? Que falou que o Yuri Alberto recebeu uma proposta de 186 milhões de reais. Uma proposta muito grande mesmo. E o Yuri Alberto, pra mim, galera, ele é um jogador muito requisitado lá na Europa, muito por conta da qualidade dele na finalização e por ser um atacante rápido, né?
E é importante falar que essa não é a primeira proposta que o Corinthians recebe sobre o Yuri Alberto. Só que existe um porém aí. O Corinthians só ficaria com 50% do atleta e o Zenit mais 50% ali, que viraria em torno de 90 milhões de reais para o Corinthians em 93 milhões. A informação que nós temos, né, é que ele permanece no Corinthians. Porém, até essa janela do meio do ano aí, acredito eu que vai ser impossível segurar o Yuri Alberto. Acredito eu, por quê? Porque é que nem eu falei, ele é um atleta novo, ele vem sendo muito sondado mesmo. E para mim, depende muito do andar da carruagem, de como o Corinthians vai estar no decorrer da temporada para o Yuri Alberto ficar no timão. Porque a gente sabe que jogador é assim, tá numa fase boa, o time tá na fase boa, tá tudo bom, maravilha, ele fica. Não tá, ele sai. Ano passado, quando ele tava na fase ruim, não teve clubes nenhum que quis ele, então ele ficou no Corinthians. Retomou sua boa fase, virou um jogador importante ali no Corinthians ali. Eu coloco ele entre os 3 jogadores mais importantes do timão hoje. E aí agora, inúmeras sondagens no final do ano mesmo, no início do ano, né? Já tinha sondagem sobre ele. E agora essa proposta milionária aí, que o empresário dele falou que ele recebeu. Eu acredito muito que ele só deva ficar no Corinthians, dependendo do andar da carruagem. Corinthians tá bem, tá sem pressão. No final do ano, que é quando abre a janela, ou no meio do ano, que é quando abre a janela, ele fica. Se Corinthians ir mal, começar a ir mal, começar a surgir pressão e proposta, aí ele vaza. Porque a gente sabe que é assim que funciona o mercado dos jogadores aí do futebol, né? Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!